Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 5. Pregando entre os gentios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, verso 8. De Antioquia da Pisídia, os apóstolos foram para Icônio. Esse lugar era um grande refúgio para os amantes do prazer e para pessoas que não tinham na vida nenhum objetivo especial. A população era composta de romanos, gregos e judeus. Como em Antioquia, aqui os apóstolos iniciaram seus labores nas sinagogas do seu próprio povo, os judeus. Eles depararam com assinalado sucesso. Muitos judeus e gregos aceitaram o evangelho de Cristo. Mas, como nos lugares anteriores, onde os apóstolos tinham trabalhado, os judeus incrédulos deram início a uma irrazoável oposição àqueles que aceitavam a verdadeira fé, e até onde estava em seu poder incitaram os gentios contra eles. Os apóstolos, porém, não se desviaram facilmente de sua obra, pois muitos estavam diariamente aceitando a doutrina de Cristo. Eles prosseguiram fielmente, mesmo em face da oposição, inveja e preconceito. Milagres eram diariamente operados pelos discípulos através do poder de Deus, e aqueles cuja mente estava aberta à evidência foram influenciados pelo convincente poder desses acontecimentos. A crescente popularidade da doutrina de Cristo despertou os incrédulos judeus para nova oposição. Estavam cheios de inveja e ódio e decididos a deter imediatamente os labores dos apóstolos. Dirigiram-se às autoridades e representaram a obra dos apóstolos sob a mais falsa e distorcida luz, levando os oficiais a temer que toda a cidade estivesse em perigo de ser incitada à insurreição. Declararam que grande número estava se unindo aos apóstolos e sugeriram que isso tinha em vista desígnios secretos e perigosos. Em consequência destas acusações, os discípulos foram repetidamente levados diante das autoridades, mas em todos os casos eles se defenderam tão habilmente que, embora os magistrados tivessem prevenção contra eles pelas falsas declarações que tinham ouvido, não ousaram condená-los. Puderam apenas reconhecer que os ensinamentos dos apóstolos visavam tornar os homens cidadãos virtuosos e cumpridores da lei. Os judeus e gregos, destituídos de preconceito, assumiram a posição de que a moralidade e a boa ordem da cidade melhorariam se os apóstolos tivessem permissão de permanecer e trabalhar ali. Nas ocasiões em que os apóstolos eram levados diante das autoridades, sua defesa era tão sensata e a declaração que eles davam de sua doutrina era tão clara e compreensível que uma considerável influência era exercida em seu favor. A doutrina que eles pregavam ganhava grande publicidade naquele lugar e era levada diante de um número ainda maior de ouvintes não preconceituosos. Os judeus perceberam que seus esforços para impedir o trabalho dos apóstolos eram sem proveito e apenas resultavam em acrescentar maior número à nova fé. Por causa disso, o furor dos judeus chegou a tal ponto que decidiram alcançar seus objetivos de qualquer modo. Despertaram as piores paixões na turba ruidosa e ignorante, criando um tumulto que eles atribuíram à ação dos apóstolos. Então se prepararam para fazer uma falsa acusação e obter o auxílio dos magistrados para levar avante seu propósito. Decidiram que os apóstolos não deviam ter nenhuma oportunidade de defesa, mas que o poder da turba deveria interferir e pôr um fim aos seus labores, apedrejando-os até a morte. Amigos dos apóstolos, apesar de descrentes, os advertiram dos desígnios dos maliciosos judeus e insistiram que eles não se expusessem inutilmente à sua fúria, mas fugissem para salvar sua vida. Concordes, eles partiram secretamente de Icônio, deixando os fiéis e facções contrárias lutando por si mesmos, confiantes de que Deus daria a vitória à doutrina de Cristo. Mas de maneira nenhuma saíram em definitivo. Propuseram retornar após acalmado o excitamento e completar a obra iniciada. Aqueles que observam e ensinam as obrigatórias reivindicações da lei de Deus frequentemente recebem, de certa forma, tratamento semelhante ao que foi dado aos apóstolos em Icônio.
Frequentemente enfrentam uma acerba oposição de líderes religiosos que persistentemente recusam a luz de Deus e que, por meio de distorções e falsidades, fecham todas as portas pelas quais o mensageiro da verdade poderia ter acesso ao povo. Em seguida, os apóstolos foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Estas foram habitadas por um povo supersticioso e pagão, mas entre eles havia almas que ouviriam e aceitariam a doutrina de Cristo. Os apóstolos preferiram trabalhar nestas cidades porque ali não enfrentariam o preconceito e a perseguição dos judeus. Agora eles entraram em contato com um elemento inteiramente novo, a superstição e idolatria pagã. Apesar de a perseguição e oposição os assaltar de todos os lados, a vitória ainda coroava seus esforços e conversos eram diariamente acrescentados à fé. Em Listra não havia nenhuma sinagoga judaica, embora existissem alguns judeus ali. O templo de Júpiter ocupava uma posição notável na cidade. Paulo e Barnabé se apresentaram juntos ao povo, ensinando a doutrina de Cristo com grande poder e eloquência. A população crédula acreditou que eles fossem deuses descidos do céu. Ao explicarem os apóstolos sua crença ao povo ali reunido, os adoradores de Júpiter procuraram ligar essas doutrinas o mais rapidamente possível com sua própria fé supersticiosa. Paulo dirigiu-se a eles em língua grega, apresentando para sua consideração tais assuntos que os levariam a uma compreensão correta daquele que deveria ser o objeto de sua adoração. Dirigiu-lhes a atenção ao firmamento dos céus, o sol, a lua e as estrelas, a bela ordem das sucessivas estações, as poderosas montanhas cujos picos estavam coroados de neve, as árvores altaneiras e as variadas maravilhas da natureza que mostravam uma capacidade e exatidão além da compreensão finita. Mediante essas obras visíveis do Todo-Poderoso, os apóstolos conduziram o espírito dos gentios à contemplação da grande mente do universo. Paulo então lhes falou acerca do Filho de Deus, que veio do céu ao mundo por haver amado os filhos dos homens. A vida e ministério de Jesus foram apresentados a eles. Sua rejeição por parte daqueles a quem viera salvar, seu julgamento e crucifixão por homens ímpios, sua ressurreição dentre os mortos para finalizar a obra na terra e sua ascensão ao céu para ali atuar como advogado do homem na presença de Deus. Com o Espírito e o poder de Deus, Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho de Cristo. Estando Paulo a falar sobre as obras de Cristo, como alguém que curava os enfermos e sofredores, percebeu um coxo, cujos olhos estavam fixos nele e que recebia com fé as suas palavras. O coração de Paulo encheu-se de simpatia para com o enfermo, cuja fé ele discerniu. E o coxo ansiosamente se apegou à esperança de que poderia ser curado por esse Salvador anunciado pelos apóstolos, que, embora houvesse ascendido ao céu, era ainda amigo e médico dos homens, exercendo mais poder do que quando estivera na terra. Na presença da assembleia idólatra, Paulo ordenou ao coxo que se pusesse de pé. Até então o coxo não podia fazer mais do que assentar-se, mas agora ele se apegou com fé às palavras de Paulo e obedeceu instantaneamente ao seu mando e pela primeira vez na vida pôs-se de pé. Com esse esforço de fé lhe vieram as forças, e aquele que havia sido coxo andou e saltou como se nunca tivesse experimentado uma enfermidade. Esta obra realizada em favor do coxo foi uma maravilha para todos os que a contemplaram. O fato ficou tão bem conhecido e a cura foi tão completa que não houve lugar para ceticismo da parte deles. Os licaônios estavam convencidos de que um poder sobrenatural acompanhava os labores dos apóstolos e clamaram com grande entusiasmo, dizendo que os deuses tinham descido do céu até eles, na semelhança de homens. Esta crença estava em harmonia com sua tradição de que os deuses visitavam a terra. Conceberam a ideia de que as grandes divindades pagãs, Júpiter e Mercúrio, estavam em seu meio na pessoa de Paulo e Barnabé. O primeiro eles acreditavam ser Mercúrio, porque Paulo era ativo, fervoroso e eloquente em palavras de advertência e exortação.
Acreditavam que Barnabé era Júpiter, o pai dos deuses, por causa de sua venerável aparência, sua digna compostura e a suavidade e benevolência expressas em seu semblante. As novas da cura milagrosa do coxo logo foram divulgadas em toda aquela região, até ser despertada uma excitação geral, e os sacerdotes do templo dos deuses se preparavam para honrar os apóstolos como visitantes das cortes celestiais, sacrificando-lhes animais e trazendo ofertas de grinaldas e coisas preciosas. Os apóstolos tinham procurado retiro e descanso em um lar privado, quando sua atenção foi despertada para o som da música e os brados entusiásticos de uma vasta multidão que se aproximava da porta da casa onde eles estavam hospedados. Quando os ministros de Deus se certificaram da causa daquele alvoroço e o motivo de tal excitamento, ficaram cheios de indignação e horror. Rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão para impedir novas demonstrações. Paulo, clamando com uma voz que sobrepujava o barulho da multidão, captou-lhe a atenção e, cessando subitamente o tumulto, disse: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O povo ouviu as palavras de Paulo com manifesta impaciência. Sua superstição e entusiasmo em relação aos apóstolos tinham sido tão grandes que estavam relutantes em reconhecer o seu erro e ter suas expectativas e propósitos frustrados. Não obstante terem os apóstolos negado positivamente a divindade a eles atribuída e o esforço de Paulo para dirigir a mente deles ao verdadeiro Deus como o único objeto digno de adoração, foi ainda muito difícil desviá-los de seu propósito. Eles raciocinavam que tinham visto com os próprios olhos o miraculoso poder exercido pelos apóstolos, que tinham visto um coxo que nunca dantes usara seus membros saltar e regozijar-se com perfeita saúde e vigor, por meio do exercício do maravilhoso poder exercido por esses estrangeiros. Mas, depois de muita persuasão da parte de Paulo e da explicação da verdadeira missão dos apóstolos, o povo relutantemente foi levado a desistir do seu propósito. Eles, apesar de não terem ficado satisfeitos, levaram os animais sacrificiais de volta. Ficaram, porém, desapontados, porque sua crença de seres divinos visitando a terra não pôde concretizar-se nessa ocasião. O que pensavam eles teria trazido bênçãos a eles e teria exaltado sua religião perante o mundo. E agora uma estranha mudança veio sobre o povo volúvel e excitável, porque sua fé não estava ancorada no verdadeiro Deus. Os judeus opositores de Antioquia, por meio de cuja influência os apóstolos foram expulsos daquele distrito, uniram-se a certos judeus de Icônio e foram no encalço dos apóstolos. O milagre operado sobre o coxo e o efeito sobre aqueles que o testemunharam despertaram-lhes a inveja e os levaram a ir para o cenário do trabalho dos apóstolos e espalhar sua falsa versão sobre a obra. Negaram que Deus tivesse alguma parte nela e afirmaram que isso era realizado pelos demônios a quem esses homens serviam. A mesma classe de pessoas havia outrora acusado o Salvador de expulsar demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Eles o haviam denunciado como um enganador e agora infligiam a mesma ira irracional contra os apóstolos. Por meio de falsidades, insuflaram no povo de Listra a amargura de espírito pela qual eles mesmos atuavam. Afirmaram estar inteiramente familiarizados com o trabalho de Paulo e Barnabé, e de tal modo representaram mal sua obra e caráter, que esses pagãos que estiveram prontos a adorar os apóstolos como seres divinos, agora os consideravam piores do que criminosos, e qualquer que os tirasse do mundo prestaria um bom serviço a Deus e à humanidade.
Aqueles que creem e ensinam as verdades da palavra de Deus nestes dias deparam com oposição semelhante de pessoas inescrupulosas, que não aceitam a verdade, que não hesitam em prevaricar e mesmo fazer circular as mais vis falsidades, a fim de destruir a influência e obstruir o caminho daqueles que Deus enviou com uma mensagem de advertência ao mundo. Enquanto uma classe compõe as falsidades e as circula, outra classe se encontra de tal modo cega pelos enganos de Satanás que as recebe como se fossem palavras de verdade. Acham-se nas armadilhas do arqui-inimigo, enquanto se lisonjeiam de que são filhos de Deus. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O desapontamento experimentado pelos idólatras, por ser-lhes recusado o privilégio de oferecer sacrifícios aos apóstolos, os preparou para se voltarem contra esses ministros de Deus, com um entusiasmo que se aproximava daquele com que os haviam saudado como deuses. Os maliciosos judeus não hesitaram em tirar plena vantagem da superstição e credulidade desses pagãos para realizar os seus cruéis desígnios. Incitaram-nos a atacar à força os apóstolos e os admoestaram a não permitir a Paulo uma oportunidade de falar, alegando que se lhe fosse permitido este privilégio, ele poderia enfeitiçar o povo. Os listrianos precipitaram-se sobre os apóstolos com grande raiva e fúria. Atiraram pedras violentamente, e Paulo, ferido, machucado e desfalecido, sentiu que seu fim era chegado. O martírio de Estevão foi-lhe trazido vividamente à memória, e a parte cruel que ele desempenhara naquela ocasião. Caiu no chão aparentemente morto, e a turba enfurecida arrastou seu corpo inconsciente para fora da cidade. O apóstolo menciona esta ocorrência na enumeração que mais tarde fez de seus sofrimentos por amor da verdade. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Os discípulos rodearam o corpo de Paulo, lamentando sobre aquele que supunham estar morto, quando ele subitamente levantou a cabeça e se ergueu com o louvor de Deus nos lábios. Para os discípulos isto era semelhante a uma ressurreição, um milagre de Deus para preservar a vida de seu fiel servo. Rejubilaram-se com inexprimível alegria por sua restauração e louvaram a Deus com renovada fé na doutrina pregada pelos apóstolos. Esses discípulos eram recém-convertidos à fé por intermédio dos ensinos de Paulo e tinham permanecido firmes, não obstante a falsa representação e malévola perseguição dos judeus. De fato, a irracional oposição daqueles homens ímpios apenas havia confirmado esses consagrados irmãos na fé em Cristo, e a restauração de Paulo à vida parecia colocar o sinete de Deus sobre sua fé. Timóteo fora convertido pelo ministério de Paulo e fora uma testemunha ocular dos sofrimentos do apóstolo nessa ocasião. Estivera ao lado do seu corpo aparentemente morto, e o viu erguer-se ferido e coberto de sangue, não com gemidos ou murmurações nos lábios, mas com louvores a Jesus Cristo, por ser-lhe permitido sofrer por seu nome. Em uma das epístolas de Paulo a Timóteo, o apóstolo faz referência ao conhecimento que Timóteo tinha desse episódio. Timóteo se tornou o mais importante auxílio para Paulo e para a igreja. Foi o companheiro fiel do apóstolo em suas provações e em suas alegrias. O pai de Timóteo era grego, mas sua mãe era judia e ele tinha sido completamente educado na religião judaica.